Bem-vindos a mais um episódio dos 5 perguntas para o CFO, a websérie da Assets especializada na carreira em finanças. Hoje temos a honra de conversar com Tatiana Campos, a CFO Brasil da Serasa Experian. Com ampla experiência na área financeira, Tatiana construiu uma sólida trajetória em posições de liderança em empresas como GE, Nike e Johnson & Johnson. Hoje, ela é CFO Brasil da Serasa Experian, sendo reconhecida por liderar equipes de alta performance com foco em diversidade, inclusão e inovação. Nesta conversa, vamos entender quais são as perspectivas da Tatiana sobre temas que impactam diretamente a carreira na área de finanças. Não percam! Passei por grandes multinacionais, comecei minha carreira na GE, depois fez Nike, Johnson e agora faz quase 2 anos estou na Serasa. Morei em 7 países, Europa, Ásia, Norte América, e também várias funções. Então eu fui uma financeira que antes de chegar em CFO, eu tinha passado por vendas, tinha passado por compras, supply chain e depois todas as cadeirinhas dentro de finanças. E sou mãe de 2 crianças lindas, o Augusto e a Carolina, com 3 e 5. O que é o denominador comum? A gente precisa trazer o cliente para o centro. Então, do momento que você consegue trazer o cliente para o centro da operação, como financeiro, né? O cliente está presente em outras áreas, mas você precisa trazer ele para o centro do financeiro e fazer a gente pensar e respirar esse cliente. Isso é comum em todos os lugares. A gente desenvolveu agora, o ano passado, na Serasa, o nosso Finance Journey. A gente tinha o pessoal de finanças indo visitar cliente, indo ouvir um call center, entender as dores do cliente, porque isso depois você traz e reflete no time de pricing, você reflete isso no time que faz o billing, você traz isso para o dia a dia das pessoas, as dores. Então, para mim, acho que tem uma equação comum, que é fazer a coisa certa para o cliente, da melhor forma, dentro da organização, igual, né, a resultado. Não tem como. Essa equação ela é comum em qualquer indústria que eu tive. Não faltam dificuldades que a gente tem que passar sendo um estrangeiro. Mas o brasileiro tem uma característica que ninguém tem. A gente está muito acostumado a lidar com o improviso. Quando alguma coisa dá errado, você vê muitas pessoas congelarem. Nossa, e agora? E o brasileiro é o primeiro que sabe resolver problema, porque é tão cotidiano da gente. Eu adoro essa pergunta, porque acho que era o maior diferencial. Como a gente é criativo numa situação adversa, como a gente resolve problema numa situação adversa, dado o nosso cotidiano. Eu acho que a primeira coisa é a liderança servidora, né? E pela sua essência. Então, realmente estar ali para ajudar os times e colocar as pessoas em primeiro lugar. E formas de trazer essa liderança servidora, primeiro construir uma estratégia de uma forma colaborativa. Então, trazer o time, vamos construir uma estratégia, construir uma visão e os objetivos, legal. Vamos agora remover barreira. Né? Então, como é que você se coloca num lugar de remover barreira para o seu time voar? E como é que a gente também nunca esquece do desenvolvimento das pessoas. Então, o trabalho ele tem que ser importante, divertido, mas as pessoas têm que estar aprendendo, desenvolvendo e atingindo os seus objetivos também. Então, quando você coloca liderança servidora ali realmente como um pilar intencional, ele é muito importante. O segundo ponto é deixar muito claro cargos e responsabilidades. Então, acho que quando você traz clareza dos objetivos e quem vai fazer o quê, de que forma, é muito importante para a gente conseguir mover uma organização. E, obviamente, tem que ser foco no resultado. Né? Então, a capacidade de priorizar o que traz resultado, o que impacta a empresa, ela é essencial. Então, entre esses 3 grupos, eu acho que é o diferencial de liderança. Para mudar o jogo, a gente tem que ter intenção e a gente tem que fazer o walk the talk. Né? Então, eu tenho muito orgulho hoje, quase 2 anos na Serasa, a gente aumentou, mulheres têm uma representatividade de mais de 52%, a gente subiu mais de 15 pontos. A gente conseguiu trazer também em bons níveis pretos e pardos e mulheres na liderança. Então, mulheres total e na liderança a gente subiu significativamente. O que traz, o que atrai, né? Primeiro, você tem que ter um ambiente de inclusão.
Então, mais do que fazer a contratação, você tem que manter essas pessoas. Essas pessoas têm que entrar na empresa e se sentirem que elas podem ser elas mesmas, que tem o espaço, que tem a inclusão, né? Então, respeitar, eu acho, muito a individualidade de cada um para potencializar. E o segundo, a gente fez programas, né? Então, você tem tanto programa na entrada, e aí eu agradeço muito ao meu time que conseguiu comprar também a ideia e trouxe isso. Você tem programas de desenvolvimento, mentoria, treinamento, como a gente faz esse desenvolvimento interno. E o terceiro é dar oportunidades em posições de destaque, tomar um risco numa pessoa que estava quase pronta, mas vamos lá. Então, acho que realmente na parte do dia a dia também dá essa posição de destaque. O consolidado disso tudo traz um ambiente muito mais diverso e incluso. Acho que o maior acerto da carreira foi ter saído da GE, indústria, médica, finanças, para ir trabalhar em vendas na Nike. Então eu mudei a indústria, eu fui para consumo e eu fui para a área de vendas, eu reportava para o VP de vendas. E por que isso foi o maior acerto da minha carreira? Porque foi a forma que eu vivi trazer o cliente para dentro. E quando eu peguei essa habilidade, vamos dizer assim, que eu desenvolvi ali e trouxe como CFO, teve um valor absurdo. Tanto depois replicando na Nike, tanto depois replicando agora na Serasa, porque você começa a falar a mesma língua que o business. Você sai do finance para falar a linguagem deles e isso foi muito importante para minha carreira. Olha, eu não vou dizer que eu faria diferente, eu posso falar que teve várias posições hoje que foram muito duras e que custaram muito daquele balanço entre vida pessoal e vida profissional. A primeira que eu tomei, ela foi consciente, foi quando eu fui morar e fui ser auditora. Então eu ficava 4, 5 meses em cada país, quase não conseguia nem parar, morava em hotel, morava com mala. Então, assim, essa foi uma decisão mais consciente do que eu estava ganhando profissionalmente e o que eu estava abrindo mão da vida pessoal. Eu acho que em vários momentos eu tomei decisões difíceis entre vida pessoal e vida profissional e que se eu pudesse voltar, talvez uma ou outra eu teria feito diferente. Mas todas elas ensinaram demais e todas elas eu aprendi demais com elas. Não sei se é uma frase, mas é uma forma, tá? Era uma frase que tinha num prédio lá na Nike, que falava que você acordar e não dar o seu melhor é um desperdício. Então, toda vez que a gente tá, às vezes, cansado, se você tá lá, tá no teu melhor, né? Se você acordou, você tá lá, faça o seu melhor. Porque se você não tiver no seu melhor, você tá jogando o tempo fora, né? Eu acho que esse, pra mim, é muito importante. Mas eu acho que tem um segundo também que tem que ser divertido, tem que ser bacana. Porque toda empresa, meu trabalho é trabalho, vai ser duro, vai ter dias bons, dias ruins. Como é que você traz um pouco de leveza e não é confundido a leveza com falta de resultado? Como é que você faz transformações enormes com leveza, né? Com diversão, cuidando das pessoas que estão próximas. Então, assim, para mim isso é muito importante como valor. De conseguir trazer leveza e transformar e dar resultado e tudo isso, mas pode ser divertido.